Bom, pessoal, estamos lá, estamos na hora aí, vamos começar o bate-papo nosso. Esse é o webinar na GFT, Experiência Omnichannel. Então, bom dia a todos aí, obrigado pela participação. Nós temos já vários convidados online e eu gostaria de primeiro fazer uma apresentação do quem é o Carlos, né? Muitos de vocês não me conhecem. E aí tem algumas informações. Eu estou na GFT há 4 anos. Eu sou um arquiteto sênior aqui na GFT e responsável pelo grupo de tecnologias aí, as práticas, como nós chamamos aqui, na área de Digital Channels e Streamlined Code Development. São duas das principais práticas que nós temos aqui no grupo. E a minha atenção hoje era toda voltada para esses dois grupos aqui. Ok? Nós vamos falar então um pouco sobre Omnichannel. Para falar de Omnichannel, nós vamos falar de digital, obviamente. Omnichannel, por definição mesmo, assim como digital, há diversas interpretações. E vou tentar explicar um pouco para vocês assim como é a nossa percepção da definição de digital entre os nossos clientes, com os contatos que a gente tem, né? Como é que eles estão vendo digital. Existem diferentes interpretações do que é digital hoje, do que é omnichannel, né? Como uma coisa está relacionada com outra, e como que isso afeta o nosso negócio, né? Como que nós podemos entender o omnichannel olhando para o nosso cliente, como que a gente pode fazer isso. Depois a gente vai passar um pouco sobre o comportamento do cliente, entender como que esse cliente final hoje interage com os bancos através dos diversos canais que são oferecidos para ele hoje, né? E quais são os obstáculos mais comuns que nós vamos encontrar no momento de tentar adotar de fato uma abordagem omnichannel, uma abordagem proporcional, uma experiência para o nosso cliente final omnichannel. Por onde que a gente pode começar a endereçar esses desafios, esses obstáculos que nós temos, como que a gente consegue fazer aí os primeiros passos para que seja possível implementar isso dentro da nossa instituição e atingir o nosso objetivo, que é proporcionar essa experiência omnichannel para o nosso cliente. E aí nós fazemos as conclusões finais. Vocês vão ter a liberdade de enviar perguntas para a gente durante a apresentação, não precisa esperar a fase de conclusão. Eu vou tentar responder as perguntas na medida do possível aqui, mas fiquem à vontade para colocar. Aquilo que não foi possível a gente respondeu hoje, nós temos o nosso blog da GFT que você pode acessar posteriormente, vai ter informações sobre o evento, informações sobre o conteúdo que a gente está apresentando. Você vai ter a oportunidade também de postar suas questões lá, suas dúvidas, para que eu possa responder posteriormente. Aqueles que não tiverem oportunidade, se você tem colegas que não puderam atender hoje online, isso também vai estar disponível, essa apresentação, no nosso canal no YouTube, para que você possa acessar posteriormente, a qualquer momento, ok? Então, falando um pouco sobre o que é digital e omnichannel, tá? Vamos pensar um pouco no setor financeiro, o que funciona quando a gente fala de digital e omnichannel, porque tem diversas interpretações. Quando você olha para digital, até dentro da empresa mesmo é muito comum, quando a gente está aqui discutindo alguma coisa, quando você pede para alguém definir o que significa digital para ele, normalmente, isso é muito comum, você encontrar respostas totalmente diferentes. Algumas delas estão, ou na maioria das vezes, a gente pode dizer que estão corretas, né? Mas o que é importante entender é que esses conceitos aqui, como está no slide para vocês, eles estão hoje provocando uma transformação dentro dessas instituições financeiras em larga escala, para que elas consigam realmente entregar a experiência que o usuário final, que o cliente está buscando. Então, dentro essas diferentes interpretações, uma das mais comuns aqui é essa definição, é a visão dos executivos sobre digital. Quando a gente conversa com
pessoal de nível de gerência, os diretores mesmo, dentro dos nossos clientes, dentro das empresas que nós atendemos, é comum você ouvir definições como essa: envolver os clientes de uma forma que nunca conseguimos antes, usando dados que não tínhamos até agora. É uma definição de digital, nós podemos considerar isso como uma definição de digital. Uma outra definição é tirar partido dessas oportunidades tecnológicas que afetam diretamente a forma como o banco interage com seus clientes. E aí eles acrescentam, né, relacionados à internet, dispositivos móveis, big data. Também está correto. Não é uma definição errada, né, do conceito de digital. E outros entendem que estar ou ser digital hoje é ficar à frente, sempre se antecipando, né, das novidades que estão surgindo no mercado e se proteger contra as novas startups. Né? Isso é uma forma diferente de você entender o conceito de digital. E para muitos, para a maioria, digital é apenas assim, a substituição do papel por documentos eletrônicos. Ou seja, quando você pergunta o que é digital, muitas vezes você ouve só a informação assim, isso substituir aquilo que era feito antes por pessoas, por funcionários, por meios eletrônicos. Você estabelecer um canal novo de comunicação com o seu cliente. É uma definição de digital que você pode utilizar também. Todas essas definições, elas não estão erradas, né? Elas só não definem de forma completa o que é o digital, né? Como que a gente interpreta de fato o digital. Se você parar para pensar, o digital banking, ele não nasceu agora, né? Aqui tem nesse slide que vocês vão ver agora, tem uma linha do tempo que mostra assim a evolução do digital através do tempo. Como que nós podemos assumir, se nós falamos que digital pode ser interpretado como uma forma de você substituir aquilo que era feito antes no papel por meios eletrônicos. Desde 1950, quando os mainframes entraram nesse setor financeiro para processar as transações, isso pode ser interpretado como o nascimento do digital, lá atrás, desse conceito de digital banking. Né? Depois dos mainframes, na década de 90, nós começamos a ver os caixas eletrônicos, né, quiosques de alto atendimento, que também já foram uma revolução. Né? Recentemente eu tive a oportunidade de assistir um vídeo onde o pessoal estava mostrando o lançamento, né, de um caixa eletrônico no Brasil, né? O Bradesco estava mostrando isso, e era uma matéria de jornal, o pessoal estava tentando apresentar, e é bastante interessante você observar o impacto daquela mudança naquele momento do tempo. E da mesma forma, isso vem evoluindo nos anos seguintes. Em 2000, a explosão da mobilidade, de conectividade, né? Todo cliente, todo usuário hoje está com um smartphone na mão, um tablet, o seu notebook, está conectado o tempo todo. E isso muda o comportamento do nosso cliente final. Faz com que ele passe a exigir, ou pelo menos a criar expectativas diferentes sobre os serviços que são oferecidos para ele. Ele está num mundo conectado, onde diversos setores tentam oferecer produtos e serviços para ele de diferentes formas. Isso provoca um aprimoramento, uma sofisticação desse usuário final e faz com que ele se torne mais exigente e busque no seu banco também o mesmo tipo, a mesma experiência, né, que ele tem em outros setores onde ele consegue ser atendido através dos diversos canais de comunicação com o seu fornecedor. As mídias sociais, a partir de 2005, passaram a ter um impacto maior ainda, né? Já não surgiram em 2005, mas passaram a ter um impacto maior. Em 2008, com cloud entrando pesadamente no mercado aí de enterprise e no mercado financeiro, isso também provocou um grande impacto. O Big Data,
que é um outro conceito que a gente pode até discutir oportunamente o que é o Big Data, mas assim, em linhas gerais, né, a possibilidade de você poder explorar ou analisar grandes volumes de dados produzidos pelos seus clientes através dos diferentes canais que você tem de comunicação, ou seja, através da sua aplicação no dispositivo móvel, ou através do website, ou através de informações coletadas na central de atendimento, feedbacks que você recebe através de pesquisas com o seu cliente final. A possibilidade de você reunir tudo isso dentro de uma massa de dados enorme, poder fazer análise em cima disso para entender o comportamento do seu cliente final é infinita. Então, isso passou, desde 2010, a fazer parte do dia a dia de grandes corporações para tentar explorar isso da maneira mais eficiente possível, né? E o surgimento de inteligência artificial e robótica dentro desse mercado, que também impulsiona uma série de outras alternativas, né? Até o Internet of Things, nós já discutimos anteriormente aqui na GFT, existem outras possibilidades de você explorar canais diferentes de comunicação, ou de resposta, ou de atendimento com o seu cliente final, utilizando esses recursos. Então, o conceito de digital, através do tempo, ele vem evoluindo, mas ele não surgiu agora. Então, nós precisamos entender, de fato, o que é esse digital, como que nós vemos esse digital hoje, do nosso ponto de vista aqui. Então, digital banking, para nós podemos definir aqui, que é o quê? Entregar uma experiência personalizada, mas consistente aos clientes em todos os canais e pontos de interação. Essa frase final que está sublinhada no slide que vocês estão vendo, né, experiência personalizada, mas consistente aos clientes em todos os canais e pontos de interação, é justamente o que define Omnichannel. Que a experiência Omnichannel é proporcionar para o seu cliente final uma experiência única, independente do canal que ele escolheu para começar uma transação. É muito comum, a gente vai falar um pouco sobre o comportamento dos clientes, e vocês vão poder observar que esses clientes, eles começam, às vezes, uma transação ou buscar informações sobre um produto através de um dos seus canais de comunicação, e eles vão mudar na sequência para outros canais de comunicação. Por exemplo, o cara pode acessar no smartphone dele o Internet Banking, e de repente ele vê lá um anúncio de um seguro para o imóvel que ele acabou de adquirir. Ele começa a consultar o seguro ali no Internet Banking e responde até algumas questões para já tentar obter informações, mas ele é interrompido por qualquer necessidade, e ele vai retomar aquilo posteriormente, na hora que ele chegar na casa dele, no trabalho. Ele vai se conectar e possivelmente não será através do smartphone. Ele pode sentar no notebook dele, acessar a internet, acessa o site do banco, e aí ele vai continuar do ponto onde ele parou. Então, a expectativa desse cliente, desse usuário final, é de que ele consiga fazer essa a continuidade, né, daquela transação, daquela consulta que ele estava fazendo, a partir do ponto em que ele parou. Então, essa é a expectativa do nosso cliente final, fazer com que os bancos passem a pensar em como entregar uma experiência personalizada, mas, ao mesmo tempo, que ela seja única, que ele não tenha que ficar fornecendo as mesmas informações várias vezes, ou a cada vez que ele tenta interagir com um canal diferente, né? A expectativa dele é de que isso seja transparente para ele. Se eu começo no meu smartphone, quero continuar no meu notebook, quero terminar na agência presencialmente, visitando a minha agência para poder fechar uma transação financeira mais expressiva, e eu gosto de ter o contato com o meu cliente,
eu gostaria que o meu banco me oferecesse a possibilidade de concluir essa operação toda de uma forma única, né? Sem repetir as mesmas informações. Essa definição de digital banking, passar você a entregar essa experiência personalizada, ela tem que ser suportada por uma análise preditiva de dados aí, né? Existem diversas ferramentas no mercado, vários vendors, né? Os grandes players de mercado aí, Microsoft, Amazon, estão oferecendo soluções diversas para suportar os nossos bancos a desenvolver ou aprimorar os seus canais de comunicação para atingir esse objetivo, que é de proporcionar essa experiência personalizada para o seu cliente. Isso exige uma mudança radical, né? Quando a gente fala de digital banking, é muito comum você também olhar para as instituições financeiras que estão discursando que olha, nós queremos entregar uma experiência omnichannel para o nosso cliente final, ou nós estamos fazendo, né, para entregar isso. Isso exige uma mudança, muito profunda na a parte operacional, a parte organizacional. Culturas vão ter que ser quebradas ou modificadas e ajustadas para que você possa atingir o objetivo principal. Então, além de você ter as ferramentas necessárias, além de você entender esse conceito do digital banking e do omnichannel, é fundamental que a instituição esteja realmente disposta a fazer todas as mudanças que são necessárias para que você consiga, de fato, implementar uma experiência omnichannel para o seu cliente final, né? E aí, com isso, você conseguir atingir aí um valor econômico sustentável a longo prazo, né? Você conseguir proporcionar essa experiência para o seu cliente, você automaticamente está aumentando a capacidade sua de fidelização com o seu cliente, porque se ele tem uma experiência única, uma experiência mais transparente para ele, independente do canal que ele está atuando, obviamente essa experiência vai conduzi-lo a uma fidelização, né? Ele vai passar a buscar no seu banco mais produtos ou mais serviços, porque ele percebe que através dos seus canais ele tem uma experiência de fato omnichannel, onde ele pode começar uma transação em um dos canais e terminar em outro, numa agência física, por exemplo, ou passando por canais diferentes. E isso vai fazer com que ele volte sempre buscando novos serviços e novas soluções na sua instituição. Vamos falar um pouco do comportamento desse cliente, né? É importante a gente pensar assim, que se você refletir sobre como está hoje o cliente de uma instituição financeira. Esse cliente, ele amadureceu muito com todas essas tecnologias estando disponíveis para ele e acessíveis, e ele conseguindo cada vez mais interagir com diversos fornecedores de produtos e serviços das diferentes indústrias para que ele possa ser atendido da melhor forma possível, transformou esse cara num super cliente, num cara que é extremamente exigente. Ele se sofisticou e agora ele tem altas expectativas em cima dos serviços que nós oferecemos e como nós oferecemos esse serviço para ele. Então isso é importante. O cara, por exemplo, ele pode estar, hoje ele não pensa mais assim, eu vou, vamos voltar no tempo, né? Há anos atrás, e eu posso falar isso porque eu já tenho idade suficiente também para isso. Há anos atrás, se você pensasse no final de semana, olha, eu preciso fazer uma transferência para um amigo, ou preciso fazer uma transferência para um fornecedor,
imediatamente o que vinha à mente? A minha agência bancária está fechada e eu não vou conseguir fazer isso hoje, eu vou ter que me programar para o próximo dia útil para que eu possa fazer isso. Com a evolução das tecnologias e o acesso ao banco de uma forma tão fácil, tão, né, na palma da mão do cara, ele consegue acessar o banco dele, isso mudou significativamente. Então, o cliente ele pode estar assim hoje na casa dele, ele pode estar passeando com os filhos dele durante uma viagem, ele pode estar numa viagem de negócios fora do país e ele quer acessar o banco dele e fazer a transação que é interessante para ele naquele momento. E essa experiência que ele desenvolveu ao longo dos anos tornou ele bastante exigente. Ele quer cada vez mais uma experiência mais transparente. Ele quer começar de um lado, terminar de outro, sem ter que ficar repetindo informações. Então, vamos olhar um pouco para alguns números que são interessantes no comportamento do cliente, né? Esses dados são obtidos aí no Google, são dados de 2014, mas a gente pode entender que são percentuais bastante próximos dos números atuais. 90% do consumo de mídia é baseado em telas, né? A gente está falando em telas aqui, em smartphone, em tablets, em PCs, em notebooks, em ATMs e diversos outros, em quiosques de atendimento e outros meios em que o usuário final acaba tendo acesso. Então, 90%, se parar para pensar, é um percentual muito expressivo, né? 38% da nossa interação diária está concentrada nos smartphones. Então, tudo que a gente vê de mídia hoje, 38% disso está concentrado dentro dos smartphones. É muito comum hoje, né? Faz parte do dia a dia. Você anda com o smartphone no seu bolso. Você tem acesso a todo tipo de informações que você precisa. 90% das pessoas utilizam múltiplas telas sequencialmente. Isso quer dizer que eles navegam ou transitam de um dispositivo para outro. O cara começa no smartphone, passa para o notebook dele, chega em casa, ele tem um PC lá no quarto, ele vai conectar na internet e vai ter acesso da mesma maneira aos produtos e serviços que ele tem buscado na internet. 81% das pessoas utilizam a internet para encontrar aquilo que elas estão buscando. Então, aquele cliente que antes saía de casa para ele buscar um produto, um serviço, ao longo desses anos ele vem mudando o comportamento dele. Então, 81% das pessoas elas já utilizam a internet para buscar esses produtos e serviços que estão procurando. 67% delas fazem compras online. A gente está falando de uma forma genérica aqui, não estamos concentrando no setor financeiro, mas é para ter uma ideia do comportamento desse cliente online, esse cara que está constantemente conectado na internet. 46% gerenciam as suas finanças online. Então, esses números refletem o comportamento do nosso cliente de uma forma geral. Nós não estamos aqui focando exatamente no setor financeiro, mas é para traçar um perfil do nosso cliente atual, desse cara que está online, conectado e esperando, interagindo com seus fornecedores de produtos e serviços. Esse cara que é o cara que a gente tem que atender as expectativas dele, aquilo que ele está buscando. Mais um item que faltou outro item ali, 43% planejam a sua próxima viagem online. Isso é muito comum hoje, né? Todo mundo faz, né, acesso a diversos sites que oferecem esse tipo de serviço para poder selecionar seu hotel, seu voo, seu carro, enfim. Continuando ainda falando do comportamento do cliente, agora mais direcionado aí ao setor financeiro, nós temos alguns números bastante expressivos. Em 2017, espera-se aqui que 15% dos usuários de telefonia móvel no mundo, está falando global, eles
vão utilizar de alguma forma os serviços financeiros em seus dispositivos móveis. Isso a gente está falando de mais de 1 bilhão de pessoas. 15% dos usuários de telefonia móvel. Isso representa mais de 1 bilhão de pessoas acessando serviços financeiros através dos seus dispositivos móveis. Então, imagina o tamanho desse mercado para a gente se preocupar e explorar através dos diversos canais que nós temos. 85% dos nossos clientes eles têm o hábito de visitar uma agência bancária. Isso é um estudo que foi feito pelo Federal Reserve Board nos Estados Unidos para entender o comportamento dos clientes do setor financeiro, saber como que eles estavam interagindo com o banco, né? Então, 85% visitam uma agência bancária. Você fala assim, nossa, é um número bastante alto, um percentual alto. Mas existe até uma pesquisa que mostra que mesmo a geração millennium, que são os jovens, essa geração mais recente, muitos deles ainda defendem que o contato pessoal é importante e eles têm criado hábitos de procurar produtos e serviços na sua agência, de ir até lá, visitar a agência, conhecer o gerente, fazer o contato. Então, esse número é mais expressivo ainda quando a gente vai para a Europa, por exemplo. Na Europa, até aí uma geração mais velha, né, as pessoas da terceira idade, normalmente elas tendem a utilizar a sua agência bancária, ao invés de usar os recursos online, por uma questão mesmo de conservadorismo, né? O hábito mesmo de ter acostumado a tratar tudo aquilo com o seu gerente, tudo. Então, o contato com a agência bancária ainda existe, né? Apesar de a gente ver essa transformação toda, de que tudo está sendo direcionado para um digital banking, as agências, os bancos cada vez mais digitais, cada vez mais oferecendo serviços online e diminuindo o número de agências físicas, nós ainda temos uma população de clientes que buscam informações ou buscam produtos e serviços na sua agência. 74% dos entrevistados utilizam o caixa eletrônico para fazer alguma operação, seja para fazer um depósito, para fazer um saque, para fazer um pagamento, mas eles utilizam o caixa eletrônico. É um outro canal que você tem de interação com o seu cliente. 74% também utilizam o Internet Banking. É o cara que vai acessar o Internet Banking a partir da internet, do computador dele, no notebook, no PC, no trabalho, ele está conectado, ele acessa lá para buscar um produto ou serviço que ele gostaria de obter do seu banco. 34% ainda interagem com a central de atendimento. Eles têm o hábito de ligar para a central de atendimento para obter informações sobre produtos e serviços que o banco está oferecendo, que aquela instituição está oferecendo para ele. 29% utilizam o mobile banking, né, a aplicação no smartphone mesmo, onde ele tem acesso cada vez mais, né, as aplicações nos smartphones estão evoluindo bastante, você consegue fazer tudo hoje, né, você faz pagamento de conta, inclusive fazendo a leitura do código de barras e tudo mais, isso é bastante prático, todo mundo está utilizando bastante. 15% realizam pagamentos utilizando dispositivos móveis. Então, é uma cultura que está evoluindo cada vez mais, esses números são crescentes, se você acompanhar isso desde 2010 para cá, você vai ver que os números evoluíram bastante, e você tem ainda, esse estudo é baseado no período de 2013 a 2017, mas você consegue observar o comportamento do seu cliente no setor financeiro e ver que ele interage por diversos canais com a sua instituição. Então, é aquilo que a gente tem falado aqui, o cara começar uma operação no smartphone, passar pelo Internet Banking depois quando ele chega no escritório,
passar numa agência e obter mais informações, ele vai fechar aquela transação, ele vai consumar aquela transação posteriormente na casa dele, através de um outro dispositivo. E a ideia do Omnichannel é proporcionar uma experiência que seja única para ele, através desses diferentes canais. Essa frase eu coloquei aqui mais para provocar reflexão mesmo, né? Essa é uma frase do Bill Gates, parte do material que eu estou utilizando nessa apresentação foi pesquisado em cima de um estudo feito pela Microsoft no setor financeiro, e aí ele fala aqui que serviços financeiros são necessários, mas bancos não, né? O cliente final nosso, ele precisa de todos os serviços financeiros que nós podemos oferecer para ele. Ele busca isso, mas ele não espera ter que ir até o banco, ele ter que, né, a figura do banco físico para ele não é tão necessário. Ele quer ter acesso a esses serviços e produtos da forma mais fácil possível. Quais são os obstáculos mais comuns que nós encontramos dentro desse meio? Quando a gente fala de Omnichannel, o que a gente tem que pensar na hora que você fala sobre os obstáculos para você implementar isso? O primeiro obstáculo que a gente destaca aí são as barreiras operacionais e organizacionais. Você tem silos dentro das grandes instituições que te impedem de adotar ou de aplicar de fato essa transformação digital. É muito importante que as instituições elas criem a consciência, né? Tem uma outra frase que fala que os bancos precisam não só lidar com o seu legado tecnológico, né? Tem que olhar para todo o meu legado de tecnologia que eu tenho, mas ele também tem que mudar e vencer o legado de mentalidade ou o mindset dele. Ele tem que vencer essas barreiras para que ele consiga de fato mudar aquilo que é preciso na sua estrutura, né? No seu DNA, para que ele consiga mover para esse mundo de digital banking e oferecer essa experiência omnichannel para o seu cliente, né? É uma forma de você repensar tudo aquilo que você faz hoje para o seu cliente, mudando radicalmente as suas operações e vencendo as barreiras que você tem dentro da sua organização para que você consiga implementar isso. Um outro obstáculo é a questão da cultura que está sempre centrada ao produto, né, ao invés de centrada ao cliente. É muito comum, por exemplo, se você visitar os sites dos grandes bancos, né, você pode observar facilmente que esses sites eles são construídos orientados ao produto. O banco está oferecendo um produto para o seu cliente e ele convida ou ele direciona, ele guia o cliente por uma experiência orientada àquele produto. Ele faz com que o cara tenha acesso ao produto, ele vai lá fazer colocar um bannerzinho, o cara vai acessar e vai ter informações específicas sobre aquele produto. E a experiência do Omnichannel que o nosso usuário, o nosso cliente tão sofisticado espera, é justamente algo que você possa oferecer para ele pensando na necessidade que ele tem e não no produto que você tem para oferecer. Então, mais do que você cultivar essa cultura centrada ao produto, você tem que pensar no seu cliente e passar a oferecer soluções para ele, não um produto. Então, você tem que pensar em soluções que o seu cliente está buscando e proporcionar essa experiência para ele através dos seus canais. Tentar conduzir ele de uma forma a explorar essa mesma experiência, ou seja, você ofereceu os seus produtos, mas apresentando isso de uma forma diferente para ele, como uma solução para uma necessidade que ele tem. Então, isso é uma das mudanças mais desafiadoras dentro desse processo de transformação para o Omnichannel.
É bastante comum a gente ver os bancos, as grandes instituições, ah, tendo dificuldades no momento de fazer alguma mudança efetiva dentro dessa cultura centrada no produto. É algo que tem que ser repensado, que tem que ser discutido, tem que entender qual que é a expectativa do seu cliente. É aí que você entra realmente na questão de você saber ouvir o cliente, que é um dos outros itens que a gente vai colocar aqui. Como que você ouve o seu cliente hoje, né? Saber ouvir o cliente, nós não estamos falando daquela pesquisa pós-venda que você fala, vai obter algumas informações do seu cliente, né, depois da venda de um produto ou de um serviço que você entregou para ele. A gente está falando de ouvir o seu cliente nos diferentes canais, saber capturar a experiência dele, o comportamento dele, toda a jornada que ele percorreu dentro dos seus canais em busca de uma solução para ele, né, que é, ele vai encontrar através dos produtos e serviços. O terceiro obstáculo que a gente destaca aqui é uma questão assim, todas as instituições têm, inclusive agora, departamentos todos voltados para advogar pelo cliente. É aquele grupo de pessoas ou a pessoa que se preocupa com o cliente, aquele que vai entender realmente o que o cliente precisa ou quais são as expectativas desse cliente e vai nos ajudar nesse processo de transformação digital. Só que o que nós observamos hoje, dentro das grandes instituições, é que esses recursos, esses funcionários, essas pessoas ou departamentos que advogam a favor do cliente, ou eles não existem naquela instituição financeira, ou eles não têm poder suficiente. Muitas vezes existe até um departamento ou existe uma pessoa responsável por isso, mas no final do dia, né, na hora que realmente importa, essa pessoa, esse departamento não tem poder suficiente para conseguir provocar uma mudança no processo organizacional ou no processo operacional para atender aquela expectativa do cliente, para proporcionar aquela experiência que o cliente espera. Então, isso é um dos obstáculos também que nós observamos aqui. Outro era o que eu tinha começado a falar anteriormente, é essa imaturidade para ouvir o cliente nos diferentes canais de comunicação. Se o nosso cliente ele é um cliente sofisticado e ele está interagindo com você através do mobile banking, através do internet banking, através da central de atendimento, através da agência, através do caixa eletrônico, né? São todos canais de comunicação. Então, vocês precisam pensar dentro das suas instituições como capturar o comportamento desse cliente e entender de fato quais são as expectativas dele, né? Como que ele está percorrendo essa jornada através dos diferentes canais, para que você possa endereçar de maneira eficiente as ações para que você consiga de fato construir essa experiência omnichannel. Para isso, sim, você buscar recursos de tecnologia para que você consiga, de fato, ouvir esse cliente, né, capturar o comportamento dele, capturar essa experiência que ele está tendo, identificar as expectativas que ele tem, quais produtos ou serviços ou soluções ele está buscando nos diferentes canais e trazer isso para que você possa utilizar ferramentas de análise preditiva, por exemplo, para direcionar as suas ações ou modificar os seus canais de forma a proporcionar essa experiência com o seu cliente. Isso é mais um dos objetivos mais comuns aí. Os processos de desenvolvimento de produtos. Hoje, todas as instituições elas têm um processo bastante engessado para desenvolver esses produtos, não só novos produtos, né? Quando você pensa em customizar a experiência para o seu cliente, pensando na sua marca, oferecer para ele uma experiência única mesmo, você tem que passar a responder rapidamente às mudanças desse cliente, né? Então,
Isso bate, inclusive, no sentido vamos trazer para a tecnologia de novo, o tempo de resposta de uma instituição financeira para alterar um processo operacional dele, que de um dos canais de comunicação, ele esbarra, consequentemente, no desenvolvimento de software, né, na área de IT, onde você precisa mexer para que aquilo reflita as novas expectativas ou, né, as necessidades dos seus clientes. Então, o peso, essa morosidade no processo de desenvolvimento de um novo produto ou no aprimoramento de um produto existente, ele tem um impacto direto nessa construção da experiência única do Omnichannel. Se você não consegue responder rapidamente às mudanças de expectativas ou de necessidades do seu cliente, você não vai conseguir proporcionar a ele essa experiência única. Então, você precisa mudar os seus processos internos, principalmente aqueles ligados à área de tecnologia, né? Fugir do modelo de waterfall. Nós sabemos que não vamos aqui entrar numa discussão de desenvolvimento ágil ou de desenvolvimento waterfall, mas muitos processos hoje estão engessados e dificultam a sua resposta rápida para o seu cliente. Você consegue, por exemplo, desenvolver uma maturidade para você ouvir o seu cliente nos diferentes canais, mas se ao mesmo tempo você não conseguir aprimorar os seus processos de desenvolvimento de novos produtos ou de melhorar os produtos que já existem, não adianta nada. Você vai ouvir a necessidade do seu cliente, você vai entender quais são as expectativas dele, mas você não vai conseguir responder a tempo a essas expectativas. Aí quando você consegue responder, ele já tem novas expectativas, já mudou de novo o mindset do cara. Ele já está querendo outra experiência, ele já está querendo mais do que aquilo, porque esse nível de sofisticação do nosso cliente, ele vem crescendo numa velocidade bastante alta. E nós precisamos aprender como responder a essas necessidades, essas mudanças de expectativa no mesmo tempo. Então, esse é o grande desafio. Pensa que nós estamos citando aqui 5 obstáculos que são assim, os obstáculos mais comuns. Existem outros obstáculos, obviamente, mas esses são os obstáculos mais comuns. Então, as barreiras operacionais e organizacionais, né, você vencer os silos que estão dentro da sua instituição, as resistências que você tem dentro das instituições para fazer as mudanças necessárias para você poder entregar essa experiência para o seu cliente. Mudar essa cultura, transformar ela de uma cultura centrada no produto para uma cultura centrada no cliente, oferecendo soluções que adressem aí as expectativas ou as necessidades dele. Dá o poder para aqueles que advogam a favor dos seus clientes, aqueles que estão olhando pelo cliente para realmente entender a necessidade dele e usar esses mecanismos que você tem dentro da instituição, ou não tem, criar esses mecanismos dentro da instituição para que te ajudem a construir esse modelo de digital, de omnichannel, de uma maneira bastante robusta. Aprimorar aumentar a maturidade sua para ouvir o seu cliente, usar todas as ferramentas de tecnologia disponíveis para você capturar esse comportamento do cliente e entender como que ele percorre os diferentes caminhos, os diferentes canais para chegar a um determinado produto ou serviço seu e mudar aí esses processos dos seus produtos para endereçar justamente essas expectativas dele. Então, isso não é fácil, não é uma tarefa simples, não é algo que a gente pode falar assim, olha, a gente vai conseguir resolver isso rapidamente. Não é um processo doloroso, é um processo que exige bastante investimento, que exige bastante esforço no sentido de mão de obra mesmo para você conseguir fazer isso acontecer. E é algo que tem que ser trabalhado na raiz para que você consiga, de fato, mudar essa cultura, essa estrutura sua para proporcionar uma experiência digital bastante
agradável para o seu cliente, ou aquela que ele realmente está esperando, né? Aí tem mais uma frase desse mesmo estudo da Microsoft, né, que é o Microsoft Perspectives Digital Banking. Muitos bancos ainda precisam chegar ao ponto onde eles consigam entregar um bom omnichannel, proporcionando uma experiência única para os seus clientes. Para fazer isso, eles devem abordar duas questões fundamentais: o seu legado de infraestrutura e o seu legado de mindset, que é aquilo que eu tinha falado. Não adianta a gente pensar assim, vamos evoluir, mudar vou fazer um offload do meu mainframe, trazer isso tudo para uma arquitetura nova, usar as tecnologias mais recentes no mercado para construir ferramentas que sejam mais rápidas, mais performáticas, experiências visuais mais agradáveis para o meu cliente. Não adianta eu planejar tudo isso se eu não mudar o mindset da corporação, mudar o mindset de uma forma realmente efetiva, de uma maneira que você consiga transformar a sua instituição. Então, por onde que a gente pode começar? Você tem que rever aí alguns pontos que são importantes. Dentro dos seus canais, né, de interação com o seu cliente, entender essa experiência do cliente, de que forma que a gente pode entender essa experiência do cliente, trabalhar o seu produto, tanto aprimorando aqueles produtos que você já tem, quanto criando novos produtos, modificar, né, as ações de marketing e vendas, endereçando essas expectativas que nós temos para os nossos clientes, e utilizar todos os recursos de tecnologia que estão disponíveis aí para que a gente possa proporcionar essa experiência. Dentro de canais, você tem que desenvolver aí novas habilidades, inclusive, né? Você tem que pensar em maneiras diferentes de você oferecer os seus produtos e serviços e de como você vai recuperar essas informações ou esse comportamento do seu cliente, essa experiência do seu cliente através da tecnologia. Você tem que se reorganizar, né? Quando você fala de canais, como que você pode fazer isso? Você tem que se reorganizar pensando na necessidade do cliente, não no produto que você quer oferecer. Você tem que passar a pensar na solução que você vai oferecer para ele com os produtos que você tem. Isso não é fácil, né? Você tem que passar a pensar, ainda falando de canais, você tem que passar a pensar em como responder em tempo real às mudanças de expectativa do seu cliente. Que é o que a gente estava falando há pouco. Como que você consegue reagir, ter aquele tempo rápido de reação numa eventual necessidade identificada através de um dos seus canais ou pela combinação das informações ou da experiência que os seus clientes finais tiveram através dos seus canais, né? Como é que você reage de forma rápida? Isso implica em mudanças profundas no seu processo de desenvolvimento de produto, né? E você tem que criar processos que atuem cross em todos os canais, né? Parar de isolar esses canais de uma forma individual, né? Eu tenho que tratar os meus canais, eu tenho que ter pelo menos processos que atuem cross-canais para que você possa identificar de fato qual que é a jornada completa do seu cliente e aí fazer um planejamento de como aprimorar o seu produto para endereçar isso. Esses são os desafios falando de canais especificamente. Quando a gente fala dessa experiência do cliente, nós estamos falando novamente de reforçar ou de aprimorar a forma como você entende o seu cliente, o comportamento dele. É buscar em cada um desses canais, através dessas ferramentas que cruzam, né, ou que trabalham cross-channels, você identificar de fato, saber ouvir o seu cliente para entender quais são as expectativas dele, o que ele está esperando, que tipo de informação ele gostaria de receber de você em determinados canais, né? Você entender isso. E como é que você faz isso, né? Você só vai conseguir fazer isso através de ferramentas tecnológicas que vão te ajudar a capturar esses grandes volumes de dados, de informações,
dos seus clientes através dos diferentes canais e, usando análise preditiva, você pode entender esse comportamento do cliente e responder rapidamente a uma expectativa nova, uma necessidade nova dele. Isso não é fácil, né? Você, dentro da experiência ainda do cliente falando, você tem que aprimorar esse setor que vai advogar a favor do seu cliente, ou um representante, um funcionário que vai advogar a favor do cliente, que vai de fato olhar para o cliente e trazer informações que sejam importantes para que a instituição possa aprimorar essa experiência que o cliente tem. E isso exige uma mudança de cultura dentro da empresa, você conseguir realmente fazer com que o seu cliente seja ouvido e que aquela informação que você capturou seja aplicada dentro dos novos produtos ou dos novos serviços que você está oferecendo para ele, né? Quando você pensa em produto, nós estamos falando daí de desenvolver soluções e não produtos. Parar de pensar no produto apenas. Como que eu posso oferecer uma solução para o meu cliente? Eu não vou oferecer o seguro de imóvel para ele. Eu vou oferecer uma solução completa para ele, uma experiência que seja completa para ele, para resolver todas as necessidades que ele tem a partir do momento que ele adquiriu um novo imóvel e nós capturamos essa informação através dos canais. Então, por exemplo, se o cliente fez um financiamento para adquirir um imóvel, você capturou essa informação através de uns canais que ele concluiu a operação, a transação do financiamento do imóvel, por exemplo. E como é que você traz isso e oferece para ele uma solução para aquele momento de vida dele, né? Aquilo que ele está realmente vivendo, e como que você oferece algo que não seja aquela experiência já viciada, antiga, de bater o produto só para ele, né? Como que a gente oferece isso? Você tem que repensar a forma como você direciona isso para o cliente. Para isso, você tem que desenvolver mecanismos de pesquisa, para que você consiga identificar a melhor forma de abordar o seu cliente, oferecendo soluções e não serviços, ou não produtos ou serviços especificamente, uma solução completa. Simplificar a oferta de produtos para o seu cliente, né? Trazer uma experiência mais clara, mais transparente para ele, algo que ele perceba que você está endereçando de fato a necessidade que ele tem, a solução para ele, não apenas um produto. E uma coisa que você tem que fazer sempre é testar isso e aprender, né? Nesse processo de desenvolvimento do produto, não tem nenhuma mágica, não tem algo assim, não tem certo e errado, porque as coisas acontecem tão rápidas hoje dentro desses canais, que é o que a gente estava falando, né? O cara tem que, a instituição financeira hoje tem que aprender a responder rapidamente às mudanças de expectativa do seu cliente, mas ao mesmo tempo, isso não significa que você, respondendo rapidamente, você vai acertar sempre. Não, você pode errar também nesse processo. E aí é você desenvolver essa habilidade de testar algo, funcionou muito bem, vamos manter, vamos aprimorar, vamos continuar, não funcionou, vamos rever isso e ver o que funcionou, o que não funcionou, né? Em termos de marketing e vendas, você tem que passar a pensar assim, como compartilhar as informações que você recebe através dos diferentes canais, né, para que todos tenham acesso ao comportamento do cliente, ou à jornada completa do cliente, para que possam direcionar suas campanhas, né, para que possam direcionar suas ações de marketing, de vendas, de maneira a endereçar aquilo que o cliente está esperando. Criar feedbacks, assim, loops de feedbacks mesmo, para que você consiga ouvir o cliente e trabalhar com essa informação de uma forma cíclica, que você consiga aplicar as mudanças necessárias e ao mesmo tempo estar ouvindo novamente qual é o reflexo das mudanças que você aplicou e saber se aquilo está funcionando ou não. Né? E sempre procurar manter um diálogo com o seu cliente. Em termos de tecnologia e analytics, né,
é o que a gente tinha comentado, de você criar você precisa pensar até na arquitetura sua de soluções, como que você está desenvolvendo a sua nova estrutura tecnológica, tanto a parte de infraestrutura como a arquitetura das soluções que você está oferecendo, para proporcionar essa velocidade que você precisa para que você possa responder rapidamente às necessidades e expectativas do seu cliente. Fazer com que a sua estrutura de sistemas proporcione essa velocidade que você precisa. E para isso você precisa investir em ferramentas, em tecnologias e principalmente em mudanças de processo. Né? Vencer aquele mindset que nós tínhamos no passado e encarar de verdade o desenvolvimento ágil, onde você possa realmente desenvolver e entregar novas soluções para o seu cliente rapidamente, fazer mudanças em tempo real. Muitas vezes é necessário, hoje você precisa construir uma cultura onde você entrega soluções para o seu cliente continuamente. Você está aprimorando essas soluções rapidamente, respondendo às necessidades de mercado. No modelo tradicional, convencional de desenvolvimento de soluções, de produtos, nós tínhamos dificuldade para fazer isso, porque uma simples alteração, muitas vezes, dentro de uma aplicação, dentro de um sistema, exigia um esforço muito grande. Então, por isso a necessidade de revisitar a sua infraestrutura, de revisitar a arquitetura que você está utilizando dentro das suas soluções, para que você possa granularizar isso e ter mudanças mais frequentes, com menor impacto, para que você consiga entregar rapidamente as soluções para o seu cliente e modificá-las tantas e quantas vezes necessário na mesma velocidade que você tem. Isso é a forma que você vai encontrar para que você possa transformar realmente a sua experiência do cliente. Concluindo aqui, eu sei que eu estou com o horário já 2 minutos faltando apenas, mas só para concluir, o que os clientes esperam aí com essa experiência omnichannel? É algo que a gente tem falado bastante. Os clientes, eles hoje, como eles se tornaram sofisticados, né, evoluídos, eles estão buscando isso. É uma experiência única através dos diferentes canais que eles interagem com as suas instituições financeiras. O cara quer entrar e continuar do ponto que ele parou. Então, por exemplo, ele está contratando um seguro de vida e ele começou a preencher uma proposta no website do seu banco, usando o computador no escritório dele na hora que ele estava trabalhando, e ele teve que interromper por qualquer motivo. Ele quer chegar na casa dele e continuar isso do ponto que ele parou. Ele não quer chegar lá e ter que recomeçar aquela operação. E hoje, na estrutura que nós temos hoje, das soluções que são oferecidas para os nossos clientes dentro dos websites, dentro das ferramentas de internet banking, de mobile banking, elas não proporcionam essa experiência para o cara. Ele tem que, se ele não concluiu aquela transação no momento e no canal onde ele iniciou, ele vai ter que recomeçar essa transação no outro canal, ou talvez no mesmo canal, só que em locais diferentes. Ele chegou na casa dele, conectou de novo no Internet Banking e quer dar continuidade naquela proposta. Muitas vezes ele não consegue fazer isso. Então, o que ele está buscando hoje é justamente isso, uma experiência consistente, única, uma forma como de dar continuidade àquela transação que ele iniciou, independente do canal onde ele começou aquela transação. É isso que ele espera, né? E o que os bancos devem fazer para atender essas necessidades dos seus clientes? A única forma de você atender essa expectativa é você, de fato, ouvir o seu cliente
através de todos os canais, compartilhar essas informações entre os canais, entender esse comportamento dele, entender essa jornada dele e construir produtos e serviços orientados ao seu cliente, oferecer soluções para ele e não produtos, basicamente. Essas são as expectativas, né, do cliente e aquilo que você deve fazer para direcionar as suas ações, o seu esforço, para proporcionar essa experiência omnichannel para o seu cliente. Ok? Esse é o conteúdo que eu queria apresentar para vocês. Aqui tem algumas das referências que foram utilizadas para preparar esse material, e isso vai estar disponível para vocês posteriormente no blog da GFT. Aí vocês vão poder ter acesso completo ao conteúdo que foi apresentado hoje, né? Eu gostaria agora de abrir, se alguém tem alguma pergunta, por favor. Ok. Nós não temos nenhuma pergunta, eu vou encerrar. Quero agradecer a participação de todos nessa apresentação. O nosso webinar, nós vamos promover outros webinars com conteúdos diferentes e sempre procurando focar aí as expectativas dos nossos clientes. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. As informações vão estar disponíveis no blog da GFT e no nosso canal do YouTube. Boa tarde a todos e muito obrigado.